Estamos chegando na época de metas. Então, quais são as minhas metas de 2021 e quais foram aquelas metas que eu coloquei para mim em 2020, quais eu consegui bater ou não? Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. É um vídeo falando sobre metas, sobre uma coisa que a gente sempre faz quando a gente está chegando perto de virar o ano ou até quando a gente vira. Quer colocar meta, é falar o que a gente vai fazer no próximo ano, é falar o que a gente quer conquistar no próximo ano. O problema é que sempre que a gente faz isso, normalmente até fevereiro, março do ano seguinte, a gente já esqueceu aquelas metas. A gente coloca essas metas na nossa cabeça, só que depois de uma bebidinha à noite do ano novo, ou alguma coisa do tipo, a gente começa a esquecer. Sumiu! Passou do carnaval, todas as metas que a gente falou lá, próximo Natal, ano novo, no ano anterior, a gente esquece, a gente se perde, não executa nada e acabaram as nossas metas. Uma coisa tem que concordar com as pessoas. A partir do momento que a gente põe metas, a gente acredita que elas podem ser eficazes. Mas por que a gente não segue à risca aquelas metas que nós mesmos nos propomos a fazer? Então hoje eu vou falar um pouco sobre isso, eu vou mostrar as minhas metas de 2021, vou mostrar as minhas metas desse ano de 2020, quais eu bati, quais eu não consegui bater. Por isso, eu também gostaria que vocês dessem um like nesse vídeo, se inscrevessem no canal, para ajudar mais pessoas a conseguirem se organizar, a conseguirem estabelecer metas mais fixas, metas mais consistentes, metas mais estáveis e conseguirem realizar aqueles objetivos que elas colocam para si, que você coloca para si. Então a primeira coisa para falar sobre metas é justamente o porquê que a gente faz metas, o porquê, a importância dessas metas. Essas metas normalmente elas servem para nos ajudar, nos guiar a realizar nossos objetivos. A partir do momento que a gente tem a meta, a gente tem um destino de onde a gente quer estar. A gente tem um destino do que a gente quer para a nossa vida. Ou seja, supondo que você quer alcançar R$1 milhão e põe isso como uma meta da sua vida. A partir do momento que você bota isso como meta, você tem um destino, você tem um lugar que você quer chegar. Agora você precisa fazer o planejamento, precisa executar esse planejamento para chegar nesse destino. A gente tem mania de botar metas impossíveis, metas que não fazem sentido, ou metas que a gente nem liga tanto. E isso faz com que a gente comece a perder um pouco da relevância. Aquela meta passa a não ser importante pra gente. Porque você olha para uma meta e fala, eu quero ser bilionário. Aí você hoje não tem R$1.000 investidos. Como você vai ser bilionário? Você desiste. Então, é importante que você tenha metas consistentes. É importante que essas metas sejam palpáveis, sejam metas que são possíveis de serem alcançadas. Você precisa colocar, por exemplo, se você hoje tem R$5.000 na sua conta, você quer chegar a 100, você bota uma meta de chegar esse ano a 15, ou seja, você já subiu uma porcentagem interessante. Aí no outro ano você põe uma meta de 30, e enfim, assim você chega a 100. Então coloque metas palpáveis, coloque metas que são possíveis de alcançar, metas que são consistentes, metas que te fazem evoluir. Então assim, se você lê um livro por ano, bota na meta do próximo ano de ler 3, de ler 5. Tente melhorar coisas que façam com que seu ano vá melhorando e ano após ano você vai conseguindo ter um desempenho melhor, ser uma pessoa melhor, alcançar resultados melhores. Então tenha metas claras, consistentes, que você consegue ter resultados interessantes. Então assim, para a gente conseguir alcançar essas metas, a gente precisa tê-las guardadas na nossa cabeça ponta a ponta. Então como a gente lembra das nossas metas já no meio do ano, 6 meses depois de a gente ter colocado elas para fazer? A gente simplesmente precisa salvar essas metas em algum lugar, anotar em algum lugar, no celular, num papel. O que eu fiz no meu caso foi o seguinte, eu fiz um arquivo no Excel para mim, com as minhas metas, botei uma forma de eu preencher se eu concluí ou não, e eu imprimi esse arquivo. Ou seja, diariamente, semanalmente, eu consigo olhar essas metas, ver as metas que eu tenho para cumprir, e aí sim eu consigo ter uma noção do que eu estou fazendo, do que eu não estou fazendo, do que eu deixei de lado, do que eu não deixei. Eu consigo ter um controle em cima disso. Então, é uma forma de você conseguir controlar essas metas, e você tem que procurar uma forma que se encaixe a você. Por isso que é importante ter essas metas claras, porque você consegue olhar e saber o que quer. Então, falando sobre isso, eu sugiro que você olhe as suas metas pelo menos uma vez por semana. Ou seja, semanalmente você vai lá, dá uma olhada, vê quais metas você tem, vê se você está no caminho de concluir
concluir alguma delas, ver como está o seu desenvolvimento. É bom acompanhar. Se a gente botou algo para a gente fazer, a gente precisa chegar lá e fazer. Senão a gente não realiza nunca, senão a gente não consegue concluir nunca. Se a gente deixar o nosso corpo, a nossa mente ganhar de nós mesmos, a gente vai ganhar de quem? Uma outra coisa que também pode ajudar é você ter alguma prioridade em relação a essas metas. Vamos supor que você tenha 10 metas para fazer naquele ano. Pega uma ou duas que são mais prioritárias e dê um pouquinho mais de atenção para elas e um pouquinho menos de atenção para as outras. É claro que o foco é realizar todas, mas dê uma prioridade para algumas que sejam mais importantes, para você concluir logo, para você focar logo, demandar mais tempo para elas, porque de certa forma isso já vai te ajudar a ir se realizando. Então agora eu vou falar um pouco sobre as minhas metas de 2020 e como eu fui, quais metas eu bati, quais metas eu alcancei, o que eu consegui realizar e o que eu não consegui. Então eu tô com a minha colinha aqui acompanhando e a primeira meta é a seguinte: desenvolver uma rotina mais exigente e ocupada, focada em produtividade e eficiência. Ou seja, eu queria uma rotina que fosse mais focada em trabalho, mais focada em resultado, mais focada em me desenvolver, em gerar resultado, em crescer. Essa meta foi batida, foi alcançada. O que aconteceu foi que eu acabei criando meu canal no YouTube, acabei focando mais nisso, acabei focando mais no Instagram também. E isso me ajudou a crescer mais, a trabalhar mais, a estar mais focado nessas coisas. Ultimamente eu tenho até feito mais vídeos, então eu tenho ficado mais focado ainda. Então, eu diria que eu consegui alcançar essa meta, eu diria que consegui bater essa meta. Uma das metas mais importantes, como eu falei para vocês, tem que ter prioridade. E a minha meta prioritária foi essa seguinte aqui: impactar na vida de, ao menos, 40 pessoas. Em 2020, eu botei isso como meta porque eu queria já trabalhar com essa parte de finanças, investimentos, empreendedorismo. Eu queria conseguir fazer com que as pessoas tivessem resultado. Eu queria fazer com que as pessoas conseguissem crescer, conseguissem melhorar, conseguissem parar de depender do INSS. Então, impactar pelo menos a vida de 40 pessoas, para mim, era uma coisa muito importante. Porque se eu conseguisse fazer isso, significava que eu conseguiria ajudar, que eu conseguiria ter resultado e trazer resultado para alguém, não só para mim. Como eu botei aqui, essa meta foi alcançada. Eu tenho ótimos números no YouTube, no Instagram, números que vêm crescendo. É claro que para mim ainda é só o começo, mas eu tenho números que me mostram que eu passei muito dessas 40 pessoas que eu coloquei para impactar. Então, para passar aqui para vocês, por exemplo, eu tive nesse período, como eu botei para alcançar 40 pessoas pelo menos, eu tive mais de 4.000 visualizações no canal no YouTube. E eu alcanço, em média, por mês, por volta de 300 contas no Instagram. Ou seja, com mais de 4.000 visualizações no canal e com mais de 300 contas acompanhando o Instagram mensalmente, significa que com certeza eu consegui impactar a vida de mais de 40 pessoas. Além disso, tiveram pessoas que eu comecei a prestar mentoria. Então, isso também me ajudou a entender que meu método funcionava, que talvez eu consiga ajudar as pessoas até de uma forma mais próxima, um contato mais próximo e ter resultado, ajudá-las a ter resultados. Uma outra meta que eu tinha era a seguinte: eu queria ter o meu próprio escritório. No começo do ano, na verdade, no final do ano passado, eu estava pensando em ter um escritório de investimentos. Só que esse sonho, na verdade não era tão sonho, era mais meta, mais objetivo. Começou a ser deixado de lado, justamente eu criei o canal no YouTube e eu vi essa como uma forma melhor de alcançar as pessoas em relação aos investimentos. O escritório era uma opção, mas acabou que o canal no YouTube foi uma opção que eu achei até talvez mais interessante nesse sentido. Então essa meta de ter meu escritório eu não bati. Eu não sei se eu ainda vou tentar ter um escritório futuramente, mas por enquanto o YouTube e o Instagram têm me ajudado muito a suprir essa necessidade que tem de ajudar as pessoas nessa área. Agora tem uma meta, que é uma meta, vamos dizer, um pouco mais pessoal, que fala de valores. Ou seja, a meta seria o seguinte: chegar a uma quantia X investida para longo prazo. E a gente não só alcançou, quando eu falo a gente, sou eu e minha esposa, a gente não só alcançou essa meta, como a gente passou essa meta, a gente praticamente duplicou essa meta que a gente colocou. Então, é mais uma meta que foi batida, a gente alcançou muito bem essa meta e é uma satisfação muito grande ter conseguido acumular mais do que a gente tinha pensado. Uma outra meta também é investir melhor e ter um retorno de pelo menos 11% ao ano. O ano ainda não acabou, então é muito difícil falar quantos por cento ao ano eu vou ter de retorno. Mas, por enquanto, a minha carteira está com uma rentabilidade de mais ou menos 15% a 16% ao ano.
Ou seja, eu estou batendo essa meta e até acima do que eu tinha estipulado. Isso para mim é muito bom, porque no ano passado eu ainda investia na renda fixa. E esse ano, começando a investir na Bolsa de Valores, eu consegui me provar que eu conseguiria ter bons resultados. E acabou que eu estou bem acima do valor que eu estipulei para conseguir de rentabilidade este ano. Uma próxima meta que eu botei, que eu acabei deixando um pouco a desejar, e já antecipando, eu reforcei essa meta, botei essa meta com força para o próximo ano e eu vou cumpri-la, é a seguinte: ler 6 livros, ou seja, ler um livro a cada 2 meses. Eu coloquei essa meta sabendo que nem era uma meta tão alta assim, e que era importante, eu acho muito importante ler livros, era um hábito que eu nunca tive, e estou desenvolvendo aos poucos. Acabou que esse ano eu não consegui ler esses 6 livros, esse ano, se eu não me engano, eu alcancei 4 livros lidos, então eu deixei um pouco a desejar, eu não bati essa meta, mas ano que vem eu já coloquei um valor muito mais alto, uma quantia muito mais alta de livros que eu vou ter que ler. Já a próxima é uma outra que eu também via muita relevância, mas acabou que aonde a gente morava antes era um pouco difícil de bater essa meta aqui, que era fazer exercício pelo menos por 150 dias no ano. E acabou que eu não consegui bater essa meta, não consegui realizar essa meta. A minha penúltima meta é melhorar a fluência em inglês, principalmente na parte da comunicação. Essa é uma meta também para 2020. Eu também não fiz nada em relação ao inglês, não melhorei, não treinei inglês, não fiz nada em relação a esse sentido. Então eu posso dizer que eu não bati essa meta. Por último, eu coloquei como meta a dedicação diária nas redes sociais. Essa é uma das metas que eu bati com mais afinco, que eu bati com mais força. Eu não usava meu tempo, não pegava uma parte do meu tempo para me dedicar às redes sociais. Eu comecei a fazer isso e comecei a fazer isso com muito mais força. Hoje em dia eu sou mais ativo no Instagram, eu sou muito mais consistente no YouTube, eu posto sempre nos dias certos, então eu consegui bastante bater com essa meta que eu coloquei. Então, no final de tudo, eu bati 56% das metas estabelecidas em 2020. Ou seja, eu estabeleci 9 metas e bati 5. É um número que eu queria que fosse maior, que conseguisse bater mais. Mas eu ainda estou satisfeito com as coisas que eu consegui conquistar. Agora eu vou falar das metas que eu botei para mim em 2021 e eu espero que te inspire, que te ajude também a fazer suas metas e te ajude a ter resultado com essas metas. Então a minha primeira meta para 2021 tem a ver aqui com o YouTube, que é o seguinte: chegar a 2.000 inscritos no canal. Eu sei que pode ser um pouco surreal, mas eu quero chegar a 2.000 inscritos no YouTube. É uma meta que eu botei, eu acho muito relevante. Quanto mais pessoas eu alcançar, vai ser melhor. Então eu vou fazer de tudo para conseguir bater essa meta. A próxima é parecida com essa. A próxima é chegar a 2.000 seguidores no Instagram. E quando eu falo de seguidores, de inscritos, não é só por ter pessoas me seguindo, não é só por ter número. É por ter pessoas que, a partir do momento que estão ali, estão tendo contato comigo, elas estão capazes de ter algum tipo de transformação, elas estão sendo capazes de ter algum tipo de inspiração, elas estão vendo coisas no qual eu posto, coisas no qual eu falo, e essas coisas podem de alguma forma ajudar. Eu não sei o tipo de impacto que pode ter, mas eu sei que com certeza ajuda muita gente. Então, a partir do momento que eu consigo ter mais pessoas acompanhando, mais pessoas seguindo, isso me ajuda a transformar um pouco mais em relação ao que eu quero ainda fazer nesse mundo. A próxima meta que eu botei como prioritária é igualzinha à prioritária de 2020, só que agora é com números diferentes. Em 2020, a meta, como eu já falei, era impactar ao menos na vida de 40 pessoas. Agora, em 2021, a minha meta é o seguinte: impactar na vida de ao menos 4.000 pessoas. Essa é a minha meta mais importante. Ou seja, eu estou pulando de 40 para 4.000 pessoas. Estou sendo bastante ousado nesse sentido, mas eu acredito que eu consiga alcançar mais pessoas, eu acredito que eu consiga impactar mais pessoas. Eu vou fazer de tudo para conseguir chegar nesse número. Essa é uma das metas mais, vamos dizer, exorbitantes que eu coloquei, mas é porque eu vejo capacidade em fazer isso, eu vejo que eu consigo fazer isso, e eu vou passar o ano inteiro trabalhando para conseguir impactar essas pessoas. A próxima meta é alcançar de 7 a 10% de renda passiva em relação ao custo de vida. Ou seja, com a minha renda passiva gerada todos os meses, a minha meta é que elas, o dividendo que eu recebo, os proventos que eu recebo, paguem de 7 a 10% do meu custo de vida. Mais uma meta que eu coloquei é ser mais disciplinado e mais consistente, principalmente com trabalho e saúde. Eu quero desenvolver mais essa disciplina, mais essa consistência. Eu tenho feito isso agora em 2020, mas eu quero fazer com muita força em 2021. Já a próxima meta é perder 12 quilos no ano. Talvez seja uma meta até baixa, acho que eu consigo até fazer mais
mas eu coloquei uma meta que eu consiga, que eu acredito que seja palpável, que eu acredito que seja alcançável. Então eu coloquei por volta de 1 quilo por mês que eu quero perder, que eu preciso perder. Eu quero realmente ter uma rotina mais nesse sentido a partir do ano que vem. Em relação à meta dos livros, como eu disse, é mais uma que eu tenho aqui para 2021 e ela pulou de ler 6 livros para ler 24 livros. Ou seja, eu coloquei para, em 2021, ler 24 livros, ou seja, ler 2 livros ao mês. Eu espero que eu consiga bater essa meta, eu vou fazer de tudo para conseguir bater essa meta. Eu tenho gostado muito de ler, eu tenho lido bastante, então eu espero que eu consiga, porque é um hábito que eu quero desenvolver cada vez mais. Mais uma meta que eu coloquei para 2021, que talvez muita gente não tenha noção, que é a seguinte: escrever um livro. Eu já escrevi um e-book sobre investimentos, eu vou deixar ele aqui na descrição se você ainda não viu, mas eu quero escrever um livro. Eu quero escrever um livro falando sobre minha vida, sobre minhas experiências, sobre investimento, sobre empreendedorismo, enfim. Quero escrever um livro que inspire as pessoas a terem resultados melhores, que inspire as pessoas a investirem, que inspire as pessoas a não dependerem do INSS. Então, essa é uma meta para 2021. Uma outra meta, que é um hobby, que é uma meta mais pessoal, é voltar a praticar diariamente o violão. Eu praticava bastante violão na minha adolescência, eu gostava muito e eu parei bastante de praticar. E é uma coisa que eu gosto de fazer, é uma coisa que eu acho interessante. Então, estimula a minha criatividade. Então, eu quero voltar a praticar diariamente. Por último, uma meta também que eu considero importante, que tem me ajudado muito a crescer, é estar mais próximo ainda do meu mastermind. Ou seja, as pessoas que mudam o meu ambiente, as pessoas que me fazem crescer, que me fazem evoluir, que me fazem ter resultados ainda melhores. Eu quero me aproximar mais dessas pessoas. Eu já tenho um grupo de pessoas próximas de mim. A gente, tanto eu quanto o Tamires, a gente tem pessoas próximas que tem nos ajudado a crescer. E não só isso, é um ajudando o outro, um colaborando com o outro, um tentando trazer mais resultados para o outro. A gente acredita que quando a gente tem pessoas engajadas nesse sentido, a gente consegue crescer, o nosso ambiente muda, a gente tem procurado pessoas com uma mentalidade diferente, a gente quer ajudar as pessoas a terem uma mentalidade diferente, quer ser ajudado também por pessoas que pensam diferente. E o meu foco, uma dessas metas, é justamente crescer esse mastermind. Então é isso, é um vídeo um pouquinho mais longo do que o normal, mas eu queria dizer que o meu foco é alcançar 100% dessas metas que eu botei para 2021. Elas me ajudarão a evoluir, a me guiar, a ter um caminho. E eu também sugiro que você faça a mesma coisa, eu recomendo que você faça isso. Eu recomendo que você tenha anotado as suas metas para que você consiga ter uma métrica de evolução, consiga ter um caminho para evoluir, consiga ter um lugar para você ir. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo.